Esta cidade belíssima que respira história e cultura. Olha, quem passou também aqui pela terceira edição da Flica foi o grande escritor e historiador Laurentino Gomes, e quem conversou com ele foi o também historiador Ricardo Carvalho. Veja agora a conversa entre os dois. Nessa paisagem encantadora entre São Félix e Cachoeira, durante a Flica, tivemos a oportunidade de trazer para os jovens, para os estudantes da Bahia, para todo o público, dos maiores historiadores da nossa história. Segundo a revista Época, uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil, escritor de sucesso, jornalista, Laurentino Gomes. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Veja só, Laurentino, uma das questões mais importantes assim, que a gente percebe, nós aqui baianos, na sua obra, é a sua preocupação com a Bahia, né? A sua abordagem com a Bahia, esse carinho que sua obra tem com Salvador particularmente. A gente percebe que o baiano ele tem um ar principesco, um certo ar aristocrático, e isso se dá, segundo sua obra, um pouco pelo fato de Salvador ter sido a primeira capital do Brasil. Isso tem um vínculo ainda hoje com essa personalidade baiana? A Bahia, ela frequenta muito fortemente os meus 3 livros. Sim. Ou seja, é em Salvador que chega a corte de Dom João, em 1808, em janeiro de 1808, e começa ali a grande transformação que levaria à independência do Brasil 14 anos mais tarde. Depois, na época da independência, é novamente o cenário de uma coisa fundamental, que é a Guerra da Independência no Recôncavo Baiano, na Bahia, sem a qual provavelmente o Brasil de hoje não existiria. E aí nós chegamos à República, a Bahia continua tendo um papel importante. Então realmente eu acho que, claro, que tem a ver com a capital, que se mudou do Rio de Janeiro exatamente há 250 anos, mas também pela contribuição que a Bahia deu à Constituição do Brasil que nós temos hoje, né? Há uma tradição entre os historiadores baianos de querer, claro, dimensionar o 2 de julho, um caráter mais nacional, dar um panegírico, até diria, em relação a esse fenômeno que é o 2 de julho. O que foi o 2 de julho, na verdade? A história oficial, geralmente, ela dá um foco muito grande nos acontecimentos de São Paulo e Rio de Janeiro. O dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822, em que o príncipe regente Dom Pedro decide ficar no Brasil, e aí começa realmente a separação efetiva da colônia em relação à sua antiga metrópole. Depois tem o evento, a data mais forte, mais simbólica, que é o 7 de setembro, dia do Grito do Ipiranga. Mas essas 2 datas sozinhas não fariam muito sentido sem o 2 de julho, porque os portugueses sabiam da importância estratégica da Bahia e concentraram aqui todos os seus esforços, apostando que ou conseguiriam reter a Bahia como um território português e a partir daqui dividir o Brasil em 2, ou até, com esse Brasil enfraquecido por uma derrota na Bahia, os portugueses poderiam eventualmente reconquistar o Rio de Janeiro e reconquistar a sua colônia. Então, eu diria que realmente a sorte da independência se decidiu na Bahia, e essa data é importantíssima. Agora, o que eu lamento é que ela só seja comemorada e valorizada pelos baianos. Eu ouvi o primeiro livro, eu não li, eu comprei o audiobook, né? E tem uma parte que é fabulosa, que é o momento que descreve a chegada da família em Salvador, né? E aquela coisa das casinhas brancas, aquilo eu não vou negar que eu me emocionei muito, e depois conversei com outras pessoas, com alguns alunos, todo mundo ficou muito encantado com aquela descrição, assim. Salvador parecia realmente ser muito encantadora. Ela não é mais tão encantadora. O que aconteceu? Salvador rica e bela ficou feia e pobre? O que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma linda cidade portuguesa encarapitada nas colinas, com casinhas brancas, torres de igrejas faiscantes de ouro, uma cidade que encantava todos os visitantes, mas essa cidade também era uma das maiores concentrações de mão de obra escrava do Brasil, Salvador e o Recôncavo Baiano. E eu acho que esse Brasil da pobreza, da exclusão, do analfabetismo, esse Brasil que aboliu a escravidão em 1888 e abandonou os seus escravos à própria sorte, não deu a eles a chance de se tornarem cidadãos de pleno direito, mudou totalmente a paisagem da cidade. Hoje o que você vê lá é muita favela, muita laje, muita precariedade então, na infraestrutura urbana, né? Entendendo melhor, assim, quando você diz que Salvador foi enfeeada, não pelo componente étnico, obviamente, mas sim pelo empobrecimento, pela miséria. Brasil real, exatamente. Sim. Ou seja, tinha um Brasil pequenininho, de uma elite branca que realmente era europeia, e que tinha hábitos e qualidades de vida europeus, mas a realidade em volta era de muita pobreza. Então,
Não é que o componente étnico enfeiou a cidade, a pobreza componente enfeiou social a cidade. Social, exatamente. A gente sabe que o brasileiro gosta de história, né? Aí as séries, minisséries, os filmes de sucesso. E o seu trabalho, o Eduardo Bueno também, um pouco antes, né? Deu uma nova dimensão para a historiografia. A possibilidade de que isso se transforme numa leitura popular. Eu pergunto na sala de aula e vejo que 40%, 50% dos meus jovens do ensino médio leram Laurentino Gomes. Isso me emociona muito. Isso é uma forma do Brasil se reolhar, né? E olhar-se assim, de autodescobrir-se. E ele se encanta ao se autodescobrir. É isso que você sente? Por que sua obra faz esse sucesso tão grande? Esse fenômeno que você está citando também emociona a mim. Os jovens estão se interessando por história. E eu quero ser uma porta de entrada, ou seja, eu gostaria que as pessoas começassem a ler o 1808, 1822 e depois se interessassem por Sérgio Buarque de Holanda, Henrique Dias Tavares e assim por diante. Ou seja, porque realmente eu acho que é preciso ajudar essa garotada a se interessar pela história do Brasil. Bem, então são 2 livros que a gente vai lhe pedir que autografe. E esse a gente vai pedir que você autografe para um estudante, vai ser sorteado no aprovado. Tá, muito bem. Ele vai ficar muito honrado. Laurentino, Espero que eles fiquem felizes. muito obrigado. O prazer foi meu, muito obrigado. Grande abraço a todos.